E hoje é uma noite muito especial, porque estamos comemorando mais um ano de trabalho do Grupo Romeiros da Fé. Esse grupo extraordinário e que a história vai ser apresentada aqui. Esse grupo, inclusive, foi criado no mundo espiritual. A espiritualidade maior é que comunicou à casa da necessidade da criação desse grupo e do trabalho que ele ia desenvolver. E a pessoa que estaria à sua frente, nosso querido irmão Valmir Tolentino. O céu de um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Vinha no cantar uma oração e não falar mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava de amor, todo canto seu era de amor e paz, ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração, e percebeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim renascer o bem não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer a flor do bem crescer em ti, pra me entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando,
espalha-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam, como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibram de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. O Grupo Espírita Romeiros da Fé, no próximo dia 28, estará completando 47 anos de atividade ininterrupta. Esse grupo, como Edelcio já adiantou, ele foi formado a partir de uma orientação espiritual recebida aqui na casa pelo médium Givaldo Tavares, no sentido que um novo trabalho fosse implantado para o exercício de exemplificação do Evangelho no socorro e auxílio aos irmãos necessitados. Desde então, o Grupo Espírita Romeiros da Fé vem realizando um trabalho simples, mas de grande importância, que é o culto cristão do Evangelho no lar. Neste trabalho, o sentimento de fraternidade e a palavra esclarecedora são os principais recursos utilizados para mitigar sofrimentos e propiciar a reflexão acerca das verdades essenciais da vida e dos princípios morais que devem orientar a existência humana. Desde o início de sua formação, o Grupo Romeiros da Fé é dirigido pelo nosso querido Sr. Valmir, a quem o Sr. Givaldo revelou: quem está falando não sou eu, é a espiritualidade. O Grupo Espírita Romeiros da Fé faz parte do Centro Espírita Amor e Unidade do Apóstolo e, assim como este, tem como mentor espiritual Maurício, além dos Romeiros da Fé, que são uma pleiade de espíritos trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Para participar das atividades deste grupo, é preciso, antes de tudo, boa vontade e o desejo sincero de ajudar o próximo através da prática cristã da caridade desinteressada. O Grupo Espírita Romeiros da Fé se reúne aqui no Amor e Humildade do Apóstolo todos os sábados, a partir das 13h30, quando é feita uma preparação inicial e após esta nós saímos para as visitas que normalmente são realizadas por solicitação direta dos interessados, mas que também pode ocorrer de serem direcionadas pela espiritualidade. Às quartas-feiras, das 18h15 às 19h15, acontece também aqui na casa o Evangelho Miudinho, que é o estudo minucioso dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus, a fim de proporcionar aos participantes uma boa base dos princípios da doutrina espírita e da moral cristã. Isso se faz necessário para que a mensagem lida nos lares visitados possa ser bem interpretada, sem falsas considerações, já que muitas vezes a explicação do texto é mais significativa do que a própria leitura. Então, eu deixo para vocês o convite para o aperfeiçoamento individual e coletivo através deste trabalho belíssimo que é o culto cristão do Evangelho no lar. Que Jesus nos abençoe para que possamos seguir adiante cumprindo uma de suas determinações, que é: ide e pregai o meu Evangelho, ide e curai em meu nome. Hoje a harmonia do vazio
quando esteve aqui entre nós, não perdia uma oportunidade de ensinar o amor e a humildade. O primeiro culto cristão do Evangelho foi implantado na casa de Simão Pedro, conforme nos relata o espírito Neio Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Jesus no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar.
a uma entidade que nos sustenta neste trabalho, que é o patrono, o mentor e o guia espiritual da nossa casa, Maurício. Assim como no Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, o Grupo Romeiros da Fé tem como guia e mentor o Espírito Maurício. Esse nobre espírito, em uma de suas encarnações, nasceu em Tebas, no Egito, por volta do ano de 250 d.C. Cristão por convicção, Maurício foi criado naquela região e tornou-se soldado romano, vindo a comandar a Legião de Tebas, ou Legião Tebana, uma unidade lendária do exército romano, formada apenas por soldados cristãos. Durante uma insurreição na Gália, por volta do ano de 286, foi organizado um forte exército, junto do qual estava a Legião Tebana. Os combatentes receberam ordem para procederem aos rituais de culto ao imperador Maximiano e os deuses romanos, pedindo por vitória. A ordem incluía matar camponeses cristãos como parte dos sacrifícios. Maurício e seus soldados recusaram-se a cumprir a ordem imperial e retiraram-se dos ritos. Enfurecido pela ousada desobediência dos soldados, o imperador Maximiano ordenou que a legião fosse dizimada, isto é, que fosse decapitada um em cada soldado. A cada morte, a legião era indagada se iria cumprir as ordens do imperador, ao que respondiam: somos todos teus soldados e não menos servidores de Deus. Estamos prontos a obedecer a tudo que não contrarie a lei de Jesus Cristo. Como os sobreviventes continuaram se recusando a aderir às ordens, o processo foi se repetindo até que todos da Legião Tebana foram executados. Em vez de um ato de rebeldia ou de insubordinação, o exemplo de Maurício e seus companheiros retrata a disciplina consciente e perfeita, serena e justa ao aceitar e sofrer, sem a menor resistência à punição imposta pela vontade desmedida do chefe terreno, por amor e fé em Jesus e seus ensinamentos. Este comportamento único de renúncia é marco indelével para todos os tempos, como paradigma de fé e noção do cumprimento do dever de todo cristão. Posteriormente, no fim da Idade Média, a Igreja Católica conduziu Maurício à dignidade dos altares, sendo ele um dos santos mais populares da Europa Ocidental. No Brasil, é considerado padroeiro das escolas militares, da União Católica dos Militares e da Cruzada dos Militares Espíritas. É uma honra e com muita gratidão e com muita felicidade a importância que nós vemos do comportamento e do amor que este irmão já trazia desde os tempos mais remotos nos ensinamentos e no aprimoramento dos ensinamentos de Jesus. E hoje, nesta casa, ele vem nos dando o suporte espiritual, moral, para esse trabalho do culto do Evangelho no Lar, quanto sustentação desta casa, em apoio, amparando a todos que adentram essa porta e inspirando-nos a continuarmos, apesar de todas as dificuldades, de todas as contingências do cotidiano, mas nós devemos prosseguir, porque Deus está sempre presente conosco e este guia espiritual está sempre nos inspirando e nos ajudando. Não sei dizer o que é novo pra mim.
caminhamos com Jesus na ânsia de encontrá-lo. É um estado de graça que tem beleza, esta realeza, onde os espíritos eleitos que aqui estão, os espíritos da verdade, que num cântico de alvorada de luz com Jesus, estamos nós, e é de se notar, tão bom que é assim. Este banquete é muito simples, meus irmãos, e tão bom. Deus e Jesus, nesta noite, vai nos levar em águas mais profundas. Vamos nos encantar nesse estado de graça, com tanta emoção, porque o Evangelho é doce, é amoroso. E no estado da alma, Deus nos concita, através de Jesus, a caridade. Esta caridade, meus irmãos, é um estado da alma capaz de atender às nossas necessidades, seja elas físicas, morais ou espirituais. E com muita emoção, não poderia ser diferente. Aqui estamos, para tanto, nessa jornada salutar. O ponto de vista virtual nós sabemos. Componentes e determinantes. Então, assim, o Evangelho de Jesus é o sol que irradia, este sol que ilumina, este sol que é vida. E esta vida, não vamos nos enganar mais uma vez, porque a teologia, os doutores da lei, aqueles da igreja, dos centros espíritas, como se sabe, deixaram muito a desejar, mas vamos respeitar. O respeito é a dádiva salutar, sobretudo com perdão. Quantos que falam assim e batem no peito? Eu, como se fosse eu o corpo físico ou o corpo perispiritual, que não é. Porque este corpo é uma ferramenta de trabalho. Nós estamos no momento de transição. E a regeneração, para tanto,
nós somos concitados pelo doce Rabi da Galileia para fazer essa reforma íntima que parte do coração. Porque se não for do coração, seremos como uma folha soprada pelo vento e, naturalmente, cairá aonde? Não se sabe. E não é bom nós pensar, eu quero tudo para mim. Eu quero mais, muito dinheiro, muita fama e as coisas desse mundo. Sabendo mesmo que o tempo é curto. Mas mesmo assim, a ignorância domina, sem faltar o homem velho. Este homem velho, meus irmãos, é muito impertinente. Ele está dentro de nós. Ele nos provoca para fazer do seu jeito. Hoje nós sabemos e temos a graça da doutrina dos Espíritos. Muitos confundem a doutrina dos Espíritos com Allan Kardec. Como se fosse dono de alguma coisa, Allan Kardec. Jesus disse, não temos nada, nada. Somos apenas depositário. Imaginamos nós, no momento que estamos passando, e muitos estão nessa situação dolorosa. É muito triste, meus irmãos. Precisamos ser compadecidos, porque esses que pensam assim, eles pensam que são donos de alguma coisa e têm medo. E o medo é o maior inimigo nosso. Poder ter certeza que esse medo é uma disparada em nós, que, por certo, quando Deus nos chamar, nós não queremos um lugar melhor, um mundo mais ditoso e mais feliz. Nós sabemos que é assim. Considerando tudo isso, poderíamos dizer muito mais, mas nós temos um tempo. E só o tempo é capaz de conciliar todas as nossas necessidades. Eu consigo lembrar, era um menino, uma criança, na costeira do Ribeirão. Eu me senti essa criança e queria mesmo, como dizer, saber das coisas. E o que aconteceu? Vejamos. Nós estamos em dificuldades e prova. A dor, amargas imensa. São coisas que nos chocam. São coisas que nos ferem, que maltratam.
porque a ignorância resulta em coisas assim. E daí, andando neste caminho, nós aceitamos a manjedoura. Esta manjedoura, e o aluno bem-sucedido na escola dos ensinos de Jesus, com Emmanuel, que resgataram todo o movimento do cristianismo, é bom que se diga. Vejamos, é gratificante. Emmanuel fala assim: o aluno bem-sucedido na escola dos ensinos de Jesus. Quando chegaste nos panos, numa manjedoura, e saindo pelo caminho, como foi dito, pela estrada, a nossa irmã, é verdade. E a multidão lhe acompanhava. Uma mocidade, eram crianças, uns sem um dedo, sem uma perna, sem um braço, mas todos se aconchegavam. Imaginamos uma multidão e Jesus caminhando, levando para junto de Deus, porque esse é o trabalho de Jesus. E nós, com a nossa consciência tranquila, nosso coração sem susto, nós temos a graça sempre foi assim. Deus sabe, muito mais Jesus, nos ensinando esta verdade, porque esta verdade é amar. Amar uns aos outros como eu vos amei. Aquele que ama como eu vos amei, como disse Jesus, está amando o próprio Deus. E quem ama Deus está num estado de graça. É de se notar. Nós estamos num estado de graça. Tanta graça que não queremos atravessar do nosso jeito, com palavras, falando mais. Nós ficamos por aqui com o coração sem susto, mas a nossa gratidão é neste estado da alma, Senhor. É uma súplica que eu te faço. Irmãos queridos, que eu sinto na minha alma e no pulsar do meu coração. Irmãos desencarnados, com seus olhos dadivosos, querendo mais da graça de Deus. Teremos sim, porque Deus nunca deixou de atender o filho amado. Todos estão recebendo essa graça. E eu fico tranquilo, porque Deus é o nosso Pai. E este Pai é amoroso, carinhoso, misericordioso e bom. Ficamos com Deus, nosso Criador. Foi assim que Jesus nos ensinou, e muito obrigado, meus irmãos. Lembrando a todos, meus irmãos, que o Evangelho no lar não é uma novidade, é uma necessidade. Muito obrigado a todos. Pai nosso